Muito boa tarde, caro espectador da Ângelos TV. Sou o Padre Nuno Miguel, dos Missionários do Espírito Santo, e novamente nos encontramos aqui para a nossa rúbrica habitual Olhar o Mundo Missionário. Hoje vamos ter entre nós um jovem padre, um jovem missionário que veio do continente africano e que está atualmente entre nós, no nosso Portugal, para aí também ser missionário. Porque ser missionário tem estas várias dimensões. Os que partem para lá e os que de lá partem para aqui. Porque a missão faz-se não em sítios geográficos, mas faz-se no meio do povo, com o povo e para o povo. Temos entre nós o Padre Eduardo Apambila. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa, caro Padre Jovem. És sacerdote ainda não faz 2 anos, és dos missionários do Espírito Santo e vens de um país africano chamado o Ghana. Queres começar por nos partilhar um pouco a tua vocação missionária? Sabemos que em África as vocações são muito mais vivas e mais do que a nível de Portugal. Como é que surgiu a tua vocação missionária para seres jovem padre missionário? Muito obrigado, Padre Nuno, pela essa oportunidade. Também gostaria de dizer aos caros ouvintes, a pessoas que vão assistir isto, que a minha língua portuguesa não é tão famosa, que façam uma pequena penitência comigo assistir. Eu sou o Eduardo na língua portuguesa, sou de Ghana, num país África Ocidental. Hoje celebra o Dia da África, União Africana, que é dia 25 de maio. Para dizer para essa pergunta, cerca de como eu cheguei a conhecer e ter essa vocação, tem uma história muito longa e muito complicada. Primeiro, eu venho de Ghana, Ghana é muito grande que Portugal, na parte mais norte do Ghana, já com fronteira com Burkina Faso. Lá, no Ghana, temos pelo menos principalmente 3 religiões. Religião africana, religião muçulmana e religião cristã. Depende de onde está no sul, e a religião cristã é maior. No norte, a religião muçulmana e tradicional que está mais força. Eu não nasci numa família da religião tradicional. E nessa religião não havia nada de conversão. Eu converti-me, para não dizer muitas coisas, porque já antes, como criança, andava com os meus amigos, às vezes entrar na mesquita para rezar com eles, e cada vez essa coisa de brincadeira ali. Mas depois converter quase aos 15 anos de idade para a religião cristã. Para dizer isto, depois de nascer tem muitos costumes e rituais para fazer. Desde o nascimento até a morte, as nossas culturas têm mais rituais para fazer. Por isso, quando eu nasci, foi dito que os nossos deuses antepassados já tinham uma missão para mim. A missão de poder no futuro ser um sacerdote, mas um sacerdote na nossa cultura, religião, tradição africana, para velar sobre o povo. Pois o mundo físico e espiritual sempre estão em conjunto um ao outro. Assim sendo, depois aos 15 anos, com um amigo, fui para um passeio, fui para a igreja. Depois tive esse toque aqui para ter essa oportunidade para continuar a ir para a igreja. Mas como eu disse, a minha família, a criação e com o povo ali não dava oportunidade para essa conversão. Portanto, eu ia sempre para a igreja, ia para a catequese, que ficava uns 5 quilômetros da casa. E desde todo o tempo do catecumenado, não sei se é a parte falava catecumenado, que fazia,
Até o dia do batismo, ninguém podia saber e ninguém devia saber. Muito cedo, a paróquia fica muito longe, uma paróquia espartana, da minha casa, eu acordava antes das 5 horas e uma corrida muito até a igreja ali para a missa de semana. Entrar na catequese, começava 6h45, começava a catequese, acaba a catequese, corre para casa, ir pastar os animais antes que alguém acordasse, para não haver nenhuma suspeita disto, porque sabia a consequência disto. Fiz isto até o dia do batismo. Arranjei alguém ali como um padrinho para fazer. Até esse dia ninguém sabia o que acontecia. Foi como um passeio normal, batizado, voltei como nada aconteceu. Nas escondidas, viver a minha vida. E depois, já pouco a pouco, umas pessoas começaram a saber. Ao dizer isso porque, mesmo na minha aldeia, na minha clã, há poucas pessoas que são cristãs. E mesmo aquele que tem ali, tem medo, porque a conversão é uma coisa que realmente que não se faz. E essa coisa também que diz que para segurar a religião dos nossos pais e a cultura. Portanto, foi sempre nesta maneira em que eu vim ter um contato com a vida cristã. E cada vez ia para descobrir a minha vocação. Primeiro como cristã, antes de falar como ir para a vida religiosa, mas foi nisto que eu encontrei, nessa vida cristã. Depois dessa conversão à vida cristã que fizeste na tua caminhada, ainda como jovem, adolescente, eis que tiveste o contacto com os missionários do Espírito Santo, que eram os missionários dessa paróquia. E a partir daí, então, o contacto dos missionários do Espírito Santo certamente te ajudou a também pensares por que não eu ser um sacerdote missionário desta congregação. Sim, antes, como disse, é uma maneira muito resumo mesmo essa caminhada de descobrir a fé cristã. Depois ele ir para a escola secundária, estudar, vi que ao nosso lado foi evangelizado pelos padres brancos. Às vezes, a primeira vez que disse essa palavra, a pessoa ria desse padre brancos, diz que eles são os missionários da África, mas eles passaram pelo de Mauritânia, pela Algéria, e por causa do seu fato, digamos assim, o seu hábito que usavam, ganhar aquele nome. Então, esses missionários que evangelizaram o norte, lugar ali. A paróquia onde esteve era a paróquia espartana, mas como nem sabia nada de mesmo a diferença dos padres, quem é mesmo, tem irmão, tem freira, tanto, nem sabia nada daquilo, mas eu queria pelo menos descobrir aquilo que é. E porque tinha esse padre da Suíça, padre Patrice Gasser, que sempre foi muito bom comigo, e a pessoa dizia, parece que o seu pai ali para ajudar as coisas. Cada vez queria para ver como é essa vida, a caminhar para o sacerdócio, ficar cada vez mais. E esse gosto, como um missionário que veio até nós, eu queria também ver como podia dar a minha vida. Eu tinha aqueles dobradinhos para mostrar como a vida é. E cada vez mais, com o sofrimento ao mundo inteiro, gostaria também para poder ser alguém que vai ajudar isto. Ao falar com ele, enquanto na escola, comecei cada vez pouco a pouco. Mas nesse momento que fazia isto, ainda ficava escondido. Nem que a minha família não podia saber que eu era cristã. Mas chegou um momento em que eu queria também mostrar um pouco da minha vida cristã. Tentei para convidar uma das crianças. Para a nossa cultura é fácil converter as mulheres e as crianças do que os homens. Essa é uma coisa que é muito difícil para fazer. Portanto, eu convidei aquelas crianças da nossa aldeia ali da casa e as mulheres para ir para a igreja. Eles foram para a igreja ali. Nesse momento eu estava na escola secundária aqui, tem um internato. Chegou um momento, para referir isto porque tem uma coisa muito importante para a minha vida e a caminhada cristã. Cheguei num dos dias para férias, encontrei que todos
todas as mulheres e as crianças voltaram para casa, foram proibidos a ir para a igreja. E eu perguntei por quê. Voltar novamente para a nossa vida, cultura. Qualquer coisa que acontece, tem sempre uma coisa atrás dele. Mesmo uma pessoa de 200 anos a morrer, há uma causa que o matou, não morreu naturalmente. Assim sendo, houve um ataque de 3 crianças na nossa família. Quando eu cheguei à nossa casa, não tem só pelo menos 20 pessoas que vivem numa casa. Não é só mãe, pai, filho vivem, mas sempre é uma família muito grande, onde que vivem os pais, os avós, os sobrinhos, tanto quanto ali. Pela nossa casa tem pelo menos 25 pessoas, que é uma casa só, que tem só 3 cozinhas, só para toda essa gente. De vez em quando só faço uma cozinha. Está sendo essa casa ali, na nossa casa, aconteceu 3 meninas quase da mesma idade, que tive entre elas a minha irmã, falecida há um tempo desde a minha chegada aqui, muito difícil, que eles tiveram um ataque, um tipo de epilepsia. E, portanto, foram para consultar os nossos deuses e dizer que era um aviso daquilo que eu estou a fazer. Que esse é um aviso. A próxima vez já não será um aviso mais forte. Portanto, todos voltam para casa com as coisas, não sei, bangles, é uma língua em inglês, que por ali, aquele que para chamar a atenção dos deuses e espíritos para os vigiar e proteger. Então, quando eu voltei para casa e vi isto, perguntei por que disseram isto. No meu estupidez, devo admitir dizer isto, eu disse umas coisas que não devo falar. De maneira insultar, disse assim, se os deuses estão a pensar que, por causa do meu ato, que ele visitar a família para fazer isto, as crianças são inocentes, que vêm até a mim. E é uma coisa que eu não devia dizer. Naquele momento que elas souberam abertamente que é isto que estou a fazer, então começou com uma perseguição para a minha vida, para me matar. Já teve a tentativa, através de envenenar comida, através para seguir-me, para podermos emboscar, uma emboscada. E uma das vezes, eu devo dizer que só faltavam menos uns minutos para me apanhar em casa ali. Mas sabe que às vezes as mulheres são fracas, mas com verdade é que a minha mãe me avisou na última hora para fugir da casa. E tem essas coisas de, quando falo de muçulmano, dizer a matança da honra. O meu pai estava dentro desta coisa para acabar comigo. Por quê? É um vício, um cancro que entra na família. Tem que acabar, senão corrompe e mata toda essa família. Portanto, tem que fazer isto. E ele tinha a obrigação de participar naquilo e não podia me dizer nada. Então, esse só foi um tempinho, mesmo no meio do dia, que a minha mãe me avisou à última hora, eu tinha que sair da casa à noite, sem saber onde que ia. Mas, graças a Deus, fui ter com um amigo. Praticamente, eu tenho poucos amigos da minha idade, porque a minha criação como cuidado, por causa dos antepassados, tinha uma missão para mim. Eu tive uma formação diferente, mais secular, mais privada, mais fora da vida comum e com os outros. Então, para saber por que ele fazia tudo isto, tem que também saber realmente a missão que os deuses destinaram para mim. Por isso, fui para a casa do meu irmão, do meu amigo, e a partir dali, nem sabia. E cada vez ia para, depois do tempo, ia para a escola e voltava. Só poucas vezes que ia para casa, por causa de sabendo que é a situação. E a minha mãe sempre foi muito apoiada. Ela não ia para a igreja, mas sempre dizia-me quando e onde para poder fugir disto. Então, assim foi, enquanto na escola secundária ia para em contato com esses missionários. E a partir dali, a perseguição cada vez muito violenta, mas nada me ajudava muito, pelo menos às vezes dizia. Se Cristo, ao ler os evangelhos, ver como ele sofreu tanto, e cada vez eu chorava muito a ver com aquela injustiça que ele passou, como eu não podia também fazer isto para os outros.
E ali começou cada vez mais com a minha vida. Porque estava muito medo, tinha essa vergonha de público tanto, mas cada vez ia perdendo pouco a pouco. E mesmo na escola secundária, tentei poder também ajudar. 3 vezes o padre que devia ir para celebrar o capelão, ele faltou e a pessoa disse, vai para fazer uma coisa. Como uma criança pequena, ajudou para fazer umas celebrações. Então, desde ali, comecei com essa sensação de caminhar cada vez mais forte e também dar a conhecer a minha fé, mesmo entre as dificuldades que estavam. Então, depois aparece a tua entrada nos Missionários do Espírito Santo. Sim. E depois eis que chegas a um momento em que, ao fazeres os teus estudos superiores, és enviado para Portugal, para fazeres a tua teologia e filosofia aqui em Portugal. Foi fácil deixares a tua terra, os teus amigos e vires para Portugal estudar, para além da grande dificuldade, como tu já começaste a tua entrevista, por causa da língua? Sim. O que eu devo dizer é que, depois de entrar na congregação, postulantado, noviciado, filosofia foi no Ghana, que eram 4 anos, porque ainda estou para bacharelato antes. Depois ele segue para o estágio, porque nós fizemos o estágio, segue depois a filosofia, que foi para Moçambique, quase 2 anos ali, para fazer outra experiência também muito bom, ajudante, mas um pouco dura, por certas razões que não vou perder tempo para contar. Depois ele que vim para cá. E sempre a minha vida, como a vida missionária, é aquela partida, ir para longe. E ao andar, mesmo a minha formação que eu fiz, desde o postulantado até a filosofia, era quase fora de casa, porque eu fazia isto mais de 1000 quilômetros fora da casa. E havia até 3 anos sem voltar para a família para ver. Por isso, não já preparava esse momento também. Depois ia para Moçambique. Voltar para cá, tentei para integrar. É sempre aquela coisa que eu pensei que onde que eu estou, tenho que sentir muito bem. Ali que estão os pais, ali que estão os irmãos, aquele que estão os meus amigos, aqueles que estão familiares. Porque onde um missionário está, e ver por trás, fazer uma comparação, como está, pelo menos pela família, tanto, o trabalho não vai ser feito. Tem que esquecer tudo que está ali. Se ele tiver problema, às vezes os meus pais ligam para perguntar onde estão, tem alguém ali para vos cuidar. Eu tenho pessoas aqui também para caminhar com eles e também para cuidar. Portanto, mas às vezes quando alguém não sente a vontade, por começar a ter saudades ou da casa ou quê, mas sempre fez com que não tenha isto, para poder concentrar 100% da minha energia para trabalhar aqui e aquilo que faço. Portanto, a formação da teologia, depois, isso foi muito bem, eu gostei muito entre os meus irmãos e sempre dando o meu maior. Começaste a dar os primeiros ABCs da língua portuguesa em Moçambique e depois aqui em Portugal já falas quase perfeitamente o português. Isso é um desafio sempre lançado a qualquer missionário, que quando chega a uma terra diferente, não é? Sim. A aprendizagem da língua. É. Foi difícil para ti aprender o português? Muito mesmo. Fazendo a comparação entre a língua inglesa e para o português, são expressões sempre diferentes. Um exemplo, se alguém quer dizer que em inglês diz White House, que quer dizer casa branca casa, em português é casa branca, sempre o contrário ali. E mesmo para inglês, nós temos conjugações de verbos, masculino, feminino, artigos, essas coisas tudo. Eu saí do Ghana para Moçambique sem saber nem uma letra na língua portuguesa. Cheguei por ali e estava ali, não estava na cidade, mas na aldeia, onde que a língua portuguesa não era bem falado. Estive numa comunidade de 5 pessoas, um de França, um de Centro África República, um de Zâmbia, um de Malawi e o de Ghana. Todos são estrangeiros numa terra diferente. O de França não, estava falando melhor. Centro África República falava mais ou menos, mas muitas vezes não esteve em casa. Os de Zâmbia, o inglês. Os de Malawi,
é inglês também, de Gana é inglês também, mudar por ali. Praticamente a comunidade não me ajudava mesmo para aprender. E o grupo também não me ajudou para estudar realmente a língua. Precisava muito mais, estudei essa língua, menos praticamente 2 meses. Depois disso, voltei para a aldeia, ainda mais para trabalhar com as pessoas lá. Infelizmente, mas é a vida missionária, temos que aguentar, temos que dar tudo aquilo que podemos fazer. Vindo para aqui, tive 1 mês para estudar a língua antes de começar com a formação de teologia. Mesmo com essa dificuldade, mas devo dizer que fiz melhor e tive resultado excelente. Tenho que estudar sempre extra, além de mais cadeiras para estudar do que qualquer pessoa aqui. E uma coisa muito, infelizmente, é Portugal, como sabem, não tem muita matéria na disciplina de teologia. Era mais espanhol, italiano, alemão, tantos. E os meus estudos, muitos livros, mais do que 70% foram língua espanhola. Infelizmente, já começar com a língua portuguesa, sem apanhar tudo, muda para o outro. Os professores dizem assim, é a mesma coisa, o espanhol e o português é a mesma coisa. Para mim não é, mas pelo menos temos que dar tudo. Infelizmente. Já falas bastante bem a nossa língua portuguesa. E não tem fundamento. Estamos quase a terminar o nosso tempo. Padre Eider, 2 perguntas. Uma, como é que tu te sentes missionário aqui em Portugal? Eu sinto-me muito bem para poder dar meu apoio e tudo. Aqui fora uma das terras missionárias no continente europeu, foram grandes. Eu também sinto aqui muito bem com os outros. E eu gostaria que eu estude muito com os outros, tenho experiência com eles. Eu sempre dou o meu melhor, sem olhar. Às vezes, é verdade que nem sempre que alguém é bem aceite, mas devemos aprender a não colocar as antenas tão altas para apanhar todo aquilo que é dito. Ir calminha, compreensivo, dando tudo. E no fundo, se não houver essas dificuldades, a vida missionária não teria nenhuma piada. E assim também que faz com que o corrente ver, vamos ultrapassar. Eu não posso culpar a pessoa que às vezes não aceita, mas ajuda muito bem estar com eles. E mais tarde eles compreendem e a vida sempre é muito maior. Gosto? Convidava-te a terminarmos o nosso programa de hoje rezando aquela oração do Pai Nosso, que é a oração de todos os filhos de Deus, na tua língua materna do Ghana. Não em inglês, evidentemente, que é a língua oficial, não é? Mas na tua língua materna de berço, de nascença. Para o nosso espectador lá em casa também perceber, mais uma vez, que a língua é uma das grandes vantagens que nós temos e também um dos grandes desafios que temos pela frente quando somos enviados em missão. Vamos então, caro espectador, terminar este Olhar o Mundo missionário com este sentido orante que o Padre Edward nos vai fazer e que nos vai ligar aos nossos irmãos do Ghana e nossos aqui em Portugal. Porque espero que as pessoas entendam umas coisas ali. Tem som a só, nero le selomboi, zoro fungi sagrafanao, que sei botizina te diele, que bate bem zawana, to bom fara. Botisonga, o tem som yo na inha, que dá no to zoro, que pegan yo zawe. Dus soa te danas, escuta yo inha na.